A tempestade perfeita se anuncia no horizonte e isso acontece por causa de duas notícias específicas. A primeira, Daniel Workado e sua delação premiada. Você sabia que a primeira delação premiada apresentada pelos advogados de Workado já foi rejeitada pela PGR e pela Polícia Federal, obrigando os advogados do Daniel Workado a correrem para apresentarem uma nova versão de delação? Primeiro, a PGR alegou que aquela primeira versão estava completamente fora de questão, porque ela estava incompleta. E, pasmem, aquelas notícias que vazaram todas no dia de ontem era dessa delação incompleta. Vocês imaginem a completa, o que não está aguardando a gente. E a segunda notícia é Luiz Inácio na cova do lobo, digamos assim, né? Na cova do leão. Porque está agora nos Estados Unidos de uma forma completamente fora do protocolo. Donald Trump colocou a imprensa dentro do salão oval. Luiz Inácio não está sendo recebido com honras de Estado, o que nos faz perguntar o que será que vai rolar desta reunião, que, aliás, acontece já já. Aqui a gente vai fazer perguntas que não querem calar, né? Por exemplo, que poder é esse que Joesley Batista tem, que ele está enfiado em tudo quanto é buraco que Donald Trump tenta ajeitar aqui na América Latina? Porque alguém aqui esqueceu que o avião da JBS invadiu o espaço aéreo da Venezuela, fechado por autoridades americanas, para supostamente tentar convencer Nicolás Maduro a deixar a Venezuela pacificamente? Porque eu não esqueci. E a outra pergunta que a gente tem que fazer: que tipo de ligação é essa de Joesley Batista com Donald Trump, que Joesley está enfiado em tudo quanto é negociação, que é de interesse de Donald Trump, como no caso agora, o preço das proteínas em território americano? Fica comigo que eu vou te contar tudo e, como eu prometi ontem aqui neste canal, promessa é dívida, eu vou contar para vocês qual é o outro jeito desses políticos e influenciadores de absoluto sucesso alcançarem bilhões de visualizações nas redes sociais. E não, eu não estou falando do site Politize, que eu denunciei para vocês aqui ontem. Agora, nós estamos falando do site Clipei, da empresa Clipei, do grupo Clipei. Fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Agora é a hora que você me ajuda a dizer para a plataforma: viraliza essa bagaça desse conteúdo, que é muito importante. Você faz isso pesando o dedo no like, que aí a plataforma entende que, opa, vamos distribuir o conteúdo da Valéria. Se você é novo por aqui, aproveita, você já está aqui mesmo, dá uma força pra gente. Se inscreva, ative o sininho. E você que já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade, vocês sabem, é a eterna vigilância. Bora pra pauta, que hoje tá quente, aliás, como todos os últimos dias tem estado. Mas antes das nossas matérias de capa, tenho que entrar com algumas efemérides que eu juro de suma importância, como, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, que veio a público ontem e disse que pediu desculpas a Ana Campanholo, e ele falou o seguinte, ó, justificando: temos muitas coisas mais importantes que nós. Temos um Brasil para resgatar por nossos filhos. Bola para frente. Bem, eu espero que a Ana Campanholo considere as coisas maiores que Carlos considera também coisas maiores. Vamos ver, porque quem, na minha opinião, devia desculpas a ele era ela, e não ele. Então, assim, você não pode sangrar numa piscina de tubarões, certinho? Mas que fique consignado o altruísmo e a altivez de Carlos Bolsonaro, deixando que Ana Campanholo se reeleja com os votos dos bolsonaristas. Se eu fosse catarinense, eu não ia votar mais nela, porque ela me decepcionou em demasia. Mas eu jamais esqueceria a atitude de desprendimento de Carlos Bolsonaro. Espero que vocês também não esqueçam. Outro assunto um pouco comizinho que a gente tem que tratar, mas eu acho muito justo, é a respeito da escolha de Eduardo Bolsonaro pela chapa de Senado em São Paulo. Eu vou usar a fala do Gil Diniz, que aí eu consigo mostrar para vocês que mais alguém preponderante para a direita pensa como eu. Gil Diniz diz assim, ó: em 2024, quando o presidente Bolsonaro escolheu Ricardo Nunes para a prefeitura, a gritaria foi gigante, vocês lembram? Pablo Marçal foi vendido como candidato bolsonarista e Nunes como a pior escolha possível. O tempo mostrou o quê? Que a escolha de Bolsonaro estava certa. Hoje, quem está passando por isso é Eduardo Bolsonaro, que tomou a decisão de lançar André do Prado como candidato ao Senado pelo PL em São Paulo, e os mesmos que acusavam lá atrás o Nunes de ser a pior coisa do mundo, de ser um caçabista, e nós fomos taxados de direitistas caçabistas, hoje estão acusando Eduardo Bolsonaro do mesmo que eles acusaram o pai dele, de se vender ao sistema. O Gil está dizendo aqui que ele, como eu, segue a decisão de Eduardo Bolsonaro. Aliás, André do Prado será o candidato ao Senado mais votado pelo estado de São Paulo nessa eleição, talvez da história do nosso estado. E, realmente,
certamente, dependendo da indicação de Eduardo Bolsonaro, aí esse pessoal intergaláctico, esse pessoal, a turminha que fabrica view e like e jura para você que é orgânico, que eu vou falar já já no final desse vídeo, aí eles vão entender o que é engajamento orgânico de verdade. Não menos importante, a gente tem que comentar sobre o afastamento de Marcos Polon, Marcel Van Hatten e aquele moço lá que é o rei do gado, que eu esqueci o nome dele. O que aconteceu? O Conselho de Ética cassou por 2 meses o mandato dos 3, tá? Cabe recurso, eles vão apelar e tudo. Mas, como a gente está falando dessa turminha intergaláctica, eu quero mostrar para vocês o grande recado que Luiz Lima deu à direita, para a direita deixar de ser burra. Olha só. Presidente, primeiro, eu gostaria de fazer uma observação aqui a todos de direita que estão aqui. Só foram 4 votos favoráveis, Apollon, Trovão e Marcel. Todos os deputados do PP que pleiteiam ser vice do candidato a presidente Flávio Bolsonaro votaram pela suspensão deles 3. Esses candidatos, se forem eleitos, eles jamais vão pedir impeachment de ministro. Só foram 4 votos. A grande base que condenou Apollon, Trovão e Marcel não veio da esquerda, não. Veio dos partidos que se dizem estarem conosco. Então abram o olho. O PP é o partido profissional. PP, partido profissional. Só queria deixar registrado isso aqui. É muito importante que todo mundo entenda isso. Esse pessoal que é o voto bolsonarista, mas quer ver os bolsonaros e os verdadeiros apoiadores de Bolsonaro pelas costas. Por isso que nós sofremos o que sofremos diuturnamente. De dia e de noite nós somos acusados de tudo, de idólatras. Mas, no final das contas, no frigir dos ovos, no final do dia, quem tem razão é sempre a gente. E, logicamente, que o sistema não vai desistir de tentar colocar Flávio Bolsonaro inelegível. Ele e o pastor Silas Malafaia foram alvos de denúncia no Ministério Público Eleitoral pela Associação Movimento Brasil Laico, após culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Diz que a ação acusa de propaganda antecipada, propaganda eleitoral, né? Antecipada e abuso religioso, pedindo a inelegibilidade de Flávio e de pastor Silas por 8 anos e multa de até R$25 mil. Estão aí grudados nas bolas do sistema, tentando tirar Flávio Bolsonaro da corrida eleitoral. É uma disfarçatez, sinceramente. Vamos falar, então, do primeiro grande terremoto, que seria a delação de Daniel Vorcaro, que, inclusive, a primeira parte, a primeira versão, teve alguns dados já vazados, que Daniel Vorcaro assumiu, que fechou o contrato porque queria proximidade com o ministro e não, nada a ver com a defesa jurídica que a esposa do ministro poderia proporcionar para ele, para a empresa dele, para o banco dele. Então, é um vício de origem já, tá na cara, né? Dá ruim esse negócio, viu, Vorcaro? Aprenda que dá ruim. Excesso de dossiê de poderoso geralmente dá nisso. Defesa de Vorcaro envia nova versão de delação após PGR e PF rejeitarem conteúdo prévio. Vocês sabiam que essa negociação já está na segunda versão da delação de Vorcaro? Por quê? Vou trocar em miúdos aqui com vocês. Os advogados de Vorcaro ofereceram a primeira versão da delação num pendrive, aí a PGR, e diz que a PGR, junto com a Polícia Federal, os 2 departamentos, os 2 órgãos rejeitaram a primeira versão, dizendo que estava incompleta. A matéria da Jovem Pan também chama atenção para o seguinte, ó. O conteúdo produzido por Vorcaro foi entregue às autoridades em um pendrive, de acordo com a apuração. A PF e a PGR devem analisar novamente o conteúdo. A rejeição da PGR e da PF acontece porque houve o entendimento de que o conteúdo estava incompleto e não respondia às dúvidas dos investigadores. Como novo envio, os advogados do banqueiro procuram convencer os investigadores a aceitarem a proposta, ou seja, ele vai tentar soltar em pequenas porções, tipo doses homeopáticas. Então, vamos ver. Diz que a defesa de Vorcaro acredita que a delação irá garantir a liberdade do banqueiro. Eu duvido muito. O documento contém uma série de anexos e estipula o pagamento de uma multa bilionária. É fato de que delação só é aceita com devolução do erário, né? Devolução de dinheiro, mas vamos ver se é isso mesmo que acontece no caso de Daniel Vorcaro. A expectativa inicial dos advogados de Vorcaro era de que a Polícia Federal e o Ministério Público levassem cerca de 2 semanas para analisar a documentação, seguidas por mais de 2 semanas para a realização das oitivas e depoimentos. Eles fizeram ali no frigir dos ovos umas 4 semanas, aproximadamente 1 mês. No entanto, dizem as autoridades que esse prazo dos advogados, estimado pelos advogados de Vorcaro, é otimista demais. Diz que, na prática, o trâmite deve se estender por muito mais de 1 mês. E um dos motivos é que o valor da multa bilionária proposta pela defesa ainda será avaliado pelas autoridades, o que pode gerar uma contraproposta e prolongar ainda mais as negociações. Então, senhores, é para a gente falar para os povos de Brasília.
excelentíssimos oritimbós, tremei. Bora lá dar um pulinho nos Estados Unidos para saber a quantas anda a nossa vergonha alheia do dia, porque nós tá assim, né? Nós os envergonhados alheios do dia. Cada dia uma vergonha diferente. Vocês sabem que a época de campanha eleitoral nos traz sempre grandes surpresas e grandes milagres. Por exemplo, nessa viagem que Lula foi ao encontro de Donald Trump, ele resolveu ficar hospedado na Embaixada do Brasil em Washington, mas isso só porque é ano eleitoral, tá, gente? E eu acho que foi a única viagem internacional que ele não foi acompanhado da deslumbrada da República. Deve ser por isso que ele está se submetendo a ficar na Embaixada, porque se a deslumbrada estivesse junto, ia bater o pezinho, quero hotel 65 estrelas, né? Eu acho, no mínimo. A mídia oficial tem várias fontes dizendo que foi Donald Trump que ligou para Lula sugerindo o encontro hoje. Luiz Inácio não está sendo recebido como chefe de Estado e totalmente fora do protocolo. Donald Trump colocou a imprensa dentro do Salão Oval. Isso quer dizer que ele vai ter um tete-a-tete com Luiz Inácio dentro do Salão Oval. Mas aí, na minha opinião, qual é o maior problema disso tudo? É a sirene vermelha que os Estados Unidos ligaram desde o dia 4 de maio, que traz para a mesa de debate JBS, Wesley Batista e o monopólio de preços de proteína nos Estados Unidos. Vem cá que eu vou te mostrar. No dia 4 de maio, anteontem, Brooke Rollins, que é secretária da Agricultura de Donald Trump, falou sobre JBS, sobre a Marfrig e mais 2 frigoríficos estes americanos que estão monopolizando os preços de proteína e processados no mercado americano. E que nunca o preço das proteínas foi tão caro, esteve tão caro como está agora. Claro, o monopólio é sempre isso que acontece. E a Brooke, ela diz que tem um histórico documentado de corrupção internacional e atividades ilícitas registrado no nome dessa tal JBS. E sim, Brooke, sim, conte para Donald Trump que sim. 150 milhões de dólares só aqui no Brasil para o PT, querida. Conta aí. Bem, eu sei que vocês já assistiram essa entrevista inúmeras vezes, não quero cansar vocês. Mas eu acho que a entrevista que vocês, a declaração que vocês não assistiram, foi essa aqui, ó. Todd Blanchard é procurador-chefe e ele fez uma declaração importante na coletiva de imprensa do Departamento de Justiça. E os Estados Unidos estão tratando esse assunto de segurança alimentar no âmbito de segurança nacional dos Estados Unidos. Eu venho avisando que a terceira festinha mundial pode estar prestes a arrebentar. Não tenho avisado? Eu tenho avisado. Então, assim, é mais um sinal de que os Estados Unidos está de olho na possibilidade de uma escalada mundial. Todos vocês sabem, em novembro passado, o presidente encarregou o departamento de investigar os custos e preços da carne bovina. Como resultado, priorizamos a investigação de possíveis violações antitrust nos Estados Unidos, nos mercados de gado e carne bovina. Na indústria da carne bovina, os 4 maiores processadores controlam mais de 85% do mercado de processamento de carne. 2 dos 4 maiores são principalmente de propriedade estrangeira. O fechamento de várias plantas pelo país, a atual estrutura de mercado e a alta concentração na indústria indicam atividade anticompetitiva. Desde a ordem executiva do presidente, o departamento tem investigado ativamente, revisando mais de 3 milhões de documentos. Centenas de participantes do setor, incluindo fazendeiros, pecuaristas, produtores e processadores, foram contatados e muitos foram entrevistados como parte dessa investigação em andamento. Então eu acho que uma coisa a gente pode ter certeza, a batata da JBS está assando, consequentemente a batata de Wesley Batista também. Porque a Reuters noticiou anteontem que o bilionário brasileiro Wesley Batista ajudou a intermediar o encontro entre Lula e Trump. Isso foi informado por uma fonte da Reuters. E aí o Paulo Figueiredo, ele faz a pergunta que não quer calar. Por que a administração de Trump está envolvida dessa envergadura de envolvimento com um vigarista de 5ª categoria que admitidamente pagou 150 milhões de dólares em suborno para Lula e o Partido dos Trabalhadores? E, atualmente, esta mesma empresa, cujo dono é esse vigarista de 5ª categoria, também está sendo investigado pelo DOJ. O avião da JBS invadiu o espaço aéreo venezuelano fechado por autoridades americanas para bater um papinho com Maduro. Que porra de autoridade é essa que Wesley Batista tem? Tudo quanto é buraco que Donald Trump quer colocar a mão aqui na América Latina para poder combater o narcotráfico, declarar as facções tudo como terrorista. E aí está Wesley Batista negociando. Quem é Wesley Batista no governo brasileiro? Eu não estou entendendo mais nada. A não ser que Donald Trump saiba de tudo, esteja dando linha para o tubarão se enforcar. E é aquela máxima, né, meu amigo? Mantenha os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda, porque aí você acompanha todos os passos que você conseguir. Ou
Essa é uma grande armadilha. Tem gente que está aí dizendo que Donald Trump pode fazer com Luiz Inácio o que Donald Trump fez com Cyril Ramaphosa, o presidente lá da África do Sul. Tem gente que está dizendo que Donald Trump pode fazer com Luiz Inácio o que fez com Zelensky, presidente da Ucrânia. Mas eu não sei. Se você perguntar o que eu prefiro vergonha pura e simples. Oh, meu Deus, perdoa meu coração pelo... Eu queria, tipo, humilhação, sabe? Raspar a cara dele na lama. Queria. Eu não sei, eu tenho até medo de ser tão feliz assim nesse quesito. Vamos aguardar, vamos ver o que nos aguarda. O encontro é daqui a pouquinho, se tudo der certo para Donald Trump. E até que enfim, aqui nesse programa Promessa é Dívida, eu sou uma avó de palavra. Vamos entender por que políticos estão explodindo de visualizações no TikTok, no Instagram e no X? Agora eu quero apresentar para vocês mais uma máquina por trás desses pequenos cortes que se transformam em virais. E aí o perfil Desobediente Digital no X diz... Ele pergunta, né? Você já reparou que um debate ou uma live de 1 hora de um político gera dezenas de milhões de views no TikTok, Instagram e tal? Isso não é sorte, é estratégia e é operacional. Por trás disso, diz ele, existe um modelo poderoso chamado campanha de cortes virais, liderado principalmente pela Hypex, também conhecida como Clipay. Eu abri aqui o site da Hypex, tá aqui a empresa, é clipay.com, e eles apresentam o produto deles assim, ó. Transforme conteúdos longos em virais nas redes sociais. Então aqui eles só apresentam bandas, conjuntos de música, duplas sertanejas e outros artistas do mesmo segmento. Porém, tem Cariani, tem Pablo Marçal, não tocam no nome de Nicolas Ferreira, não tocam. Mas duvido que não tenha. Então aqui eles dizem que já geraram 500 milhões de clipes gerados, 10 bilhões de visualizações em mais de 200 personalidades. Eles dizem, somos o primeiro e maior ecossistema de cortes de viralização do Brasil. Vocês vão lembrar, o Pablo Marçal chegou a ser inquirido pela Justiça Eleitoral na campanha à Prefeitura de São Paulo, justamente por causa desses cortes, que tem um sistema, é um esquema, uma organização por trás disso. Então, teoricamente, a equipe é formada por uma base de cortadores, que são chamados de clipadores virais, e o cara que tem o conteúdo, que quer que o conteúdo viralize, ele define um prêmio. Ele chega lá para a galera e fala assim, ó, gente, eu tenho aqui uma live de 1 hora e eu quero que vocês façam vários cortes, transformem esses cortes com apelos e tudo em cortes virais. A postagem que tiver mais visualização vai ganhar de mim, exemplo, um iPhone último modelo. Então eles anunciam aqui, ó, você define o prêmio, os clipadores cortam, editam, postam e eles competem entre si. E daqueles, quem tiver mais visualização ainda leva o prêmio que o cliente ofereceu. Só que eles dizem o seguinte, depois de tudo isso, você viraliza, porque o alcance é orgânico e massivo. No TikTok, Instagram e YouTube, sem precisar gastar rios de dinheiros em anúncios. Senhores, se eu vou pagar com um iPhone último tipo, por exemplo, eu estou pagando. Isso não é orgânico. Essas pessoas não fizeram um corte do meu vídeo porque elas se encantaram com a minha mensagem e elas quiseram passar isso para frente. Elas só fizeram isso porque elas estavam competindo por um iPhone último tipo. Foi o exemplo que eu dei aqui. Desde quando isso é orgânico? Essa empresa é do Pablo Marçal. Ele mesmo confessou isso na campanha à Prefeitura de São Paulo. Ele disse, a empresa é minha, eu coloco os meninos, eu que tive a ideia. Então, eles ganham pela monetização das redes sociais, pelos conteúdos que eles geram, e eles ganham o prêmio, que às vezes é um iPhone, às vezes é um carro, às vezes uma moto, e às vezes é prêmio em dinheiro. É 5 mil reais, é 15 mil reais, é 30 mil reais. E tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso. Dinheiro na internet. É só uma das formas de você ganhar dinheiro pela internet. Vou chamar vocês de pertinho para vocês entenderem que não tem absolutamente nada de ilegal nisso. Não tem crime. O imoral é isso ser usado, por exemplo, pelo Nicolas Ferreira e pelos seus apoiadores contra Jair Bolsonaro, tentando convencer você que eles são melhores, que o Nicolas já é maior que o próprio Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro nunca teve um esquema desse por trás dele. O engajamento, o sucesso de Bolsonaro era pelo convencimento de quem estava assistindo. Quem estava assistindo olhava aquilo e fala, o Brasil precisa saber disso. Deixa eu pegar aqui e fazer um corte. Era assim, era ou não era? Fala aí para mim, tia do Zap, tio do churrasco, vó do Zap, coloca aí no comentário para mim. Agora, esse pessoal tem um batalhão de clipadores, que são chamados, né, de clipadores virais, que estão trabalhando por dinheiro e tá tudo bem.
Agora querem convencer a população de que Nicolas Ferreira, por exemplo, é muito maior que Jair Bolsonaro porque tem um engajamento muito maior que Jair Bolsonaro. Vão procurar a turma de vocês. Entenderam por que o tamanho das visualizações, o tamanho do engajamento, fora do comum, fora. É isso. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só não tá tudo bem usar isso contra Jair Messias Bolsonaro e ainda querer voto de bolsonarista. Canalha, safado, sem vergonha. Se você acha que isso é justo, digita aí 1. Se você acha que não é, digita 2. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui ó, eu deixo sempre um Pix para você nos apoiar com qualquer valor. É doarpravaleria@gmail.com. Na descrição eu deixo sempre 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil e também quer dar aí o ar da sua graça para apoiar a nossa caminhada. Fora isso, muito café e um bom antiácido para a gente passar mais uma vergonha no encontro de Luiz Inácio com Donald Trump, que vai acontecer já já. E eu encontro com vocês nas redes sociais e aqui na comunidade do nosso canal. Beijo nos coração, tudo de vocês. Fui!